Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus. Nesse final de tarde de quarta-feira. Louvado seja Deus. Aqui é o Atalaia, cumprindo o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui na Praça da Criança, em frente ao Hospital Municipal. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já estivemos distribuindo literatura, já estivemos distribuindo Bíblia para a glória de Deus. E agora nós vamos estar trazendo uma porção da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 17, a parte final do versículo que diz: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 17, a parte final do versículo diz: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, a espada é uma arma de ataque. A espada romana, a espada dos soldados romanos, era a bomba atômica da guerra antiga. Ela tinha mais ou menos 60 centímetros de comprimento, era afiada nos dois lombos, na ponta e na extremidade. O desenho dessa espada era importante, pois um soldado alestrado, ele podia espetar e cortar de qualquer posição, que ele nunca seria se desequilibrada. A espada do soldado adversário era uma espada mais comprida, e ele precisava buscar um posicionamento para balançar o corpo. O soldado romano se esquivava e pegava o oponente fora de equilíbrio e o liquidava. Louvado seja o nome do Senhor. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela é mais poderosa do que a espada dos soldados romanos. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela é mais poderosa do que a espada dos soldados babilônicos. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela é mais poderosa do que a espada dos assírios, dos soldados assírios. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela é mais poderosa do que a espada dos soldados Medo e Persa. Louvado seja o nome do Senhor. Existe uma diferença da espada do soldado romano, dos soldados babilônicos, da espada dos soldados assírios, dos soldados Medo e Persa, para a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E qual é a diferença? A diferença é que a espada desses soldados, ela só matava, ela feria.
A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela mata, mas ela também dá vida. Ela condena, mas ela também traz salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós meditamos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 63, Jesus diz: o Espírito que vivifica a carne, para nada provém. A palavra que eu vos digo, ela é Espírito e é vida. Aleluia. Esse mesmo Evangelho, no capítulo 5 de João, versículo 39, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vós tereis nela a vida eterna. Louvado seja Deus. Nesse mesmo capítulo, no versículo 24, Jesus continua falando: em verdade eu vos digo, que aqueles que ouvem a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Louvado seja Deus. Então a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela dá vida para aqueles que recebem, para aqueles que aceitam, para aqueles que praticam, para aqueles que obedecem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também ela traz condenação para aqueles que rejeitam, para aqueles que blasfemam, para aqueles que debocham. Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse: ide pregai o meu Evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 24, versículo 14. E esse Evangelho do Reino será pregado a todo mundo, testemunha a toda a gente, então virá o fim. Louvado seja Deus. Jesus está falando aqui que ninguém vai partir daqui deste mundo, ninguém vai partir daqui desse planeta sem ouvir a sua palavra. Ninguém vai partir daqui inocente. Ninguém vai chegar um dia e dizer para ele que não ouviu falar desse Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra está sendo pregada nas igrejas, nos rádios, na televisão, no meio de comunicação, nas redes sociais, dos quatro cantos deste mundo. Por quê? Como testemunho a toda a gente. Ninguém vai estar por inocente daquele grande dia. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 16, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho, louvado seja o nome do Senhor. Então o que nós estamos pregando é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E agora para os pregadores da teologia da prosperidade. Você que só prega bênção, você que só prega sobre carro, só prega entregando chave, só prega entregando porta. Mas a palavra do Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não oferece nada disso.
Quando nós vamos para Mateus capítulo 10, versículo 34, 35, 36, Jesus diz assim, é Jesus falando, no 34 ele diz: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada, porque eu vim pôr em disseção o filho contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Assim os inimigos dos homens serão seus próprios familiares. 36 ele diz: aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que amar o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela vem trazer divisão para aqueles que aceitam, entre aqueles que aceitam e aqueles que não aceitam, entre aqueles que recebem e aqueles que não recebem. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus diz que começa dentro do lar, no meio da família. Eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada, a palavra. Louvado seja Deus. Nós vamos para a carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus diz. Olha o que o escritor aos Hebreus diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, a mente, as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Deus conhece o que nós pensamos e conhece o que passa dentro do nosso coração através do poder da sua palavra. É por isso que nós não temos que rejeitar essa palavra, porque ela é poder de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 16, quando João tem a visão do Cristo glorificado, no versículo 16 ele diz: tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Aleluia! Aqui está revelando o poder da palavra. Louvado seja Deus! Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 2, versículo 12, Jesus diz para o anjo da igreja de Pérgamo, quando João escrever, dizendo: escreve ao anjo da igreja que está em Pérgamo, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Jesus se apresenta como juízo para aquela igreja, através da sua palavra. Eu sei as tuas obras, que onde habita está o trono de Satanás. Retém o meu nome e não negaste a tua fé. Ainda no dia de Antipa, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Aí no versículo 14 ele vai dizer: mas uma pouca coisa eu tenho contra ti, porque tem lá quem tolera a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante do espírito de Israel, para que se comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Tem também lá os que seguem a doutrina dos nicolaítas, os quais eu aborreço. Aí no versículo 16 Jesus diz: arrepende-te, porque se não vigiarem, virei sobre ti e batalharei com a espada que sai da minha boca. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra está sendo pregada, muitos estão brincando,
muitos debocham, muitos rejeitam. Mas essa palavra, para você que debocha, para você que rejeita, para você que escarnece, ela já te aguarda no juízo final, se tu não te arrepender. É isso, pregador, é verdade. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 12, versículo 47 e 48. No 47 Jesus diz: aqueles que ouvem a minha palavra e não crêem, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. No 48 ele diz: quem rejeita a mim não recebe a minha palavra. Já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia, ou seja, no juízo final. Então fique com essa palavra para o seu coração essa noite. Jesus está voltando. A palavra está sendo pregada. Arrepende-te dos teus pecados. Se tu queres escapar do juízo de Deus e ser julgado por essa palavra, arrepende-te do teu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Orar por você. Quero orar pela tua vida. Meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, muito obrigado por esse momento. Estivemos aqui, Senhor, fazendo a tua obra, junto com o presbítero Reginaldo, missionária Cláudia, minha esposa. Meu Deus, estamos aqui nada mais do que nada menos fazendo a nossa obrigação de pregar o teu evangelho a toda criatura. Muito obrigado por esse dia, Senhor. Abençoa essa noite, que seja uma noite de paz, que seja uma noite de bênção, que seja uma noite de vitória. Abençoa, Senhor, os pacientes do hospital. Entra com a cura, entra com a libertação, entra com a saúde, com a restauração, Senhor. Usa cada médico, usa cada enfermeiro, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, faz aquilo que a medicina não pode fazer. Opera um milagre que o remédio não pode operar, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Se Deus permitir, sexta-feira nós estaremos saindo para distribuir o sopão a partir das 10 horas da noite, depois do culto de ensino da palavra de Deus. Primeiro nós vamos participar do culto de ensino e depois do culto nós vamos estar saindo para distribuir o sopão em nome de Jesus, se Deus assim nos permitir. Que Deus e Cristo abençoe a cada um do nosso irmão. Amém.